Problema aparece no São Paulo. Tricolor vai para o mercado e contata zagueiro. Vamos falar sobre isso. Tem outras informações e também sobre mercado da bola. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do nosso querido Tricolor paulista. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. Hoje é dia de reapresentação do elenco do São Paulo. O Tricolor ganhou aí folga na segunda-feira pós-vitória contra o Fluminense, na terceira seguida aí do São Paulo, mas hoje é dia de todo mundo se reapresentar e agora focar, né? Vencemos 3 no Brasileiro, né, cara? Só pode uma respirada aí porque tava feio o negócio lá embaixo. O Tricolor venceu 3, 9 pontos nos últimos 9 possíveis, dá uma respirada, uma tranquilizada e agora é mudar um pouco o foco, né? Agora é Copa do Brasil, São Paulo e Atlético Paranaense, jogo de ida na nossa casa, o que significa que tem que ganhar para levar uma vantagem para o jogo de volta, né? Porque se não ganhar aqui, mano, vai ter que ganhar lá no sintético do Atlético Paranaense. Então, quinta-feira, só a vitória aí interessa, tá bom? E seguinte, tá? O Ramon Abate Abel é quem apita o jogo de ida entre São Paulo e Atlético Paranaense nesta quinta-feira. Ramon Abate Abel, que é mais um aí, né, mais um dos árbitros terríveis que tem no futebol brasileiro. Se eu não me engano, ele era um dos árbitros brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, se eu não estou enganado, se eu não estou maluco. Ele era um dos que estava lá, um dos brasileiros, e foi até elogiado. Se é que foi ele mesmo, né? Teve alguns brasileiros, se eu não estou confundindo, o Ramon Abate Abel era um dos que estava aí na Copa do Mundo. Então ele apita esse jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense, tá bom? Aí, rapaziada, o que acontece? Vamos avançando aqui, já que a gente já falou sobre árbitro, né? Que é o árbitro de quinta-feira. A gente teve aí no final de semana, nessa rodada do Brasileiro, muitas polêmicas, né? Como sempre, né? Futebol brasileiro sem polêmica não é futebol brasileiro. E já que eu citei aqui do árbitro do jogo de quinta-feira, a gente teve aí, acho que foi a maior polêmica do final de semana, foi o Léo Jardim, goleiro do Vasco, né, cara, foi expulso, caiu no chão, começou a sentir dor, né, cara, aí muita gente falou, pô, como é que o juiz expulsa o cara porque ele tava com dor? Aí muita gente falou, tinha que expulsar mesmo porque ele tava fazendo cera. Então, cara, é um negócio complicado, por quê? O Léo Jardim, né, eu nem achei o jogo do Vasco, eu não sei se ele tomou o segundo cartão amarelo, né, e consequentemente foi expulso, ou se ele tomou o vermelho direto, não vou lembrar agora, até porque eu nem vi o jogo. Mas o que acontece? Falando em cera, né, que o árbitro interpretou que o Jardim estava fazendo cera, simplesmente, ontem, o Globoesporte.com fez o levantamento dos goleiros aí, né, que mais pararam o jogo, mais comeram tempo, né, aí, pedindo atendimento médico. E adivinha só quem é o goleiro que mais comeu tempo aí nos jogos do Campeonato Brasileiro de 2025. Ele mesmo, o goleiro do São Paulo, Rafael. Olha só. Segundo o Globoesporte.com, o Rafael é o goleiro que mais parou o jogo para receber atendimento médico no Campeonato Brasileiro de 2025. O arqueiro São Paulo recebeu 8 atendimentos que, somados, totalizam mais de 14 minutos, tá? Então, nesse Brasileirão aí, foram 8 atendimentos médicos que o Rafael pediu. E no total, ele comeu aí 14 minutos, né? Somados aí nesses 8 atendimentos, tá? Então, nenhum goleiro, cara, fez mais cera aí do que o Rafael. Cera, Gabriel, sincero, porque de vez em quando, óbvio, o goleiro sente, né, cara? Faz parte também do jogo, mas a gente sabe muito bem, a gente não é otário, que a maioria das vezes é pra fazer aquela cera, né? Às vezes o time adversário tá fazendo a pressão, pô, o goleiro ele faz 2 defesas, o cara já cai no chão, né, pra esfriar o jogo ali pro time dele. Várias vezes, inclusive tá na moda agora nos últimos tempos também tá na moda agora, que é o seguinte: quando acontecer alguma coisa com o jogador de linha, né, quando o cara tá assistindo alguma coisa, ou sei lá, vai trocar a chuteira, ou tem que trocar a camisa, né, ou até quando o técnico vai dar uma instrução pro outro jogador, tá na moda agora o goleiro, né, cara, parar agora, fingir que tá ali sentindo alguma dor, né, e o técnico vai dar instrução pro jogador, o cara vai trocar a chuteira. Isso virou moda nos últimos tempos aí, né, cara? Então, assim, esse assunto aí é complicado porque a gente sabe muito bem que a maioria das vezes os goleiros fazem muita cera, né? E o Rafael, nesse Brasileirão, é o goleiro que mais fez cera aí, tá bom? Aí o que acontece? O Léo Jardim do Vasco, que foi expulso, que teve a polêmica no final de semana, nesse Brasileirão, né, o Rafael aí teve, né, ele comeu aí 14 minutos aí com atendimentos.
Em segundo é o Léo Jardim do Vasco, né, cara, que comeu aí 11 minutos e 30 segundos com esses atendimentos aí médicos, né? O Rafael, Léo Jardim, entendeu? O João Ricardo, Fernando Miguel, né? São os goleiros aí que mais comeram tempo aí com atendimento médico no Campeonato Brasileiro, né? Eu vou falar por mim que é o seguinte, eu acho essas ceras dos goleiros um negócio insuportável, e o Rafael, que é o goleiro do meu time, né, para não falar que é clubista, nem quando o Rafael faz isso, irmão, eu gosto, tá? Até quando ele faz, eu acho insuportável, porque é muito chato, o cara fica parando o jogo toda hora, aí o cara faz uma defesa, começa a cair no chão, né? Tirando o lado clubista, né, cara, do nosso time, isso é chato pra caramba, e espera que isso acabe, nem que seja dando cartão, né? Aí isso é uma questão muito interpretativa, né? Porque tem muita gente que fala que tem que dar cartão porque o cara tá fazendo cera, aí muita gente fala, pô, o cara não é médico pra saber se ele tá assistindo dor, não, então, cara, é uma opinião aí que eu acho válida dos dois lados, né? Porque realmente pode ser que o goleiro esteja sentindo alguma coisa, mas é aquele negócio, os caras pedem tanto atendimento, né, cara, faz tanta cera, que quando o cara sentir alguma dor de verdade e se machucar, o cara nem tem credibilidade para isso, né? Então é um assunto bastante complicado aí, é mais uma das polêmicas, né, que tem no Brasil. No futebol na Europa também acontece, é óbvio, né, mas no Brasil acontece aí de uma forma completamente desproporcional, né? Enfim, o São Paulo que emendou aí, né, rapaziada, 3 vitórias seguidas, e a última vez que o São Paulo conseguiu 3 vitórias consecutivas foi em janeiro, quando o São Paulo emendou uma sequência vencendo o Guarani, o Corinthians e a Portuguesa pelo Campeonato Paulista, né? Então há 6 meses aí o São Paulo não conseguiu engatar 3 vitórias seguidas, e essa sequência que já foi bem no início do campeonato, né? Porque a gente estreia contra o Guarani, vence por 1-0 gol do Luciano, aí tem aquele 3-1, né, cara, que todo mundo, pô, né, amou aquele jogo lá contra o Corinthians, né, cara? O Lucas deitou e rolou, fez o que quis, o Oscar marcou o primeiro gol, e depois a gente foi jogar no Pacaembu com o time reserva contra a Portuguesa e vencemos, né? 3 vitórias seguidas aí, e a gente não conseguia isso desde essa sequência no Paulistão, né? E agora a gente conseguiu emendar aí contra Corinthians, Juventude e Fluminense. O Corinthians nas 2 sequências, né? Nessa de agora e também na última, que tinha sido há 6 meses atrás, tá bom? Seguinte, ó, agora a gente foca na Copa do Brasil, né? Que é o próximo jogo do São Paulo contra o Atlético Paranaense aí. Tem essa questão, né? Estou vendo muito debate nas redes sociais, pô, vai poupar contra o Atlético? Não vai, né? Muita gente defende que tem que poupar, porque o time já vem de uma sequência, depois tem um Internacional fora de casa, que é um jogo importante, entendeu? Muita gente fala que tem que ser o titular porque é Copa, né? Um jogo muito importante. E assim, São Paulo já tem alguns jogadores importantes que estão desgastados, né? O próprio Crespo falou isso aí na coletiva do jogo contra o Juventude, porque o Alan Franco não jogou, né? E no jogo contra o Fluminense, a gente teve o André começando aí no banco e teve outro também que eu não vou lembrar. Foi o Wendel começando no banco e o Enzo, né, entrando entre os titulares. Então, cara, não é que, pô, Gabriel, os caras jogaram 4 jogos, já estão cansados. Não é questão de estar cansado, cara. A gente tem que visar também os outros jogos que tem adiante, né? Pô, jogou 4 jogos, não é assim. Tem uns outros jogos seguintes aí também. E tipo assim, tem 3 jogadores que a gente não pode nem sonhar, mas nem pensar na possibilidade de se machucar agora. Que é os 2 volantes, que são os 2 mais importantes do time, e o Luciano, que é o protagonista do time. Então esses 3 não podem, não, se machucar, mas nem tem que tomar um cuidado tremendo com esses 3. Entendeu? O Alisson e o Pablo Maia não estão bem, né? E o Luciano é o protagonista e não tem Lucas nem Oscar. Então se perder o Luciano, irmão, aí ferrou tudo. Ferrou tudo. Tem a questão da zaga também, que o Ferrares não joga. A gente só tem 3 zagueiros disponíveis. A gente joga com a linha de 3 zagueiros, então é aquele negócio. Vai mudar o sistema para linha de 4. Aí tem o Cedric na lateral, que só tem ele, né? Tem 30 e poucos anos, não vai aguentar a sequência, não tem outro lateral. A gente tem vários problemas aí em questão de elenco. E a gente tem mais um problema que é centroavante, que o Dineno, né, que poderia ser uma opção para jogar esse jogo aí, não, ele é uma opção, né, porque ele é um jogador ali reserva, então ele sempre é uma opção. Ele é mais um problema que ele não pode jogar esse jogo. É mais um problema no São Paulo. Por conta de uma participação de 12 minutos com a camisa do Cruzeiro, o atacante Juan Dineno não poderá defender o São Paulo na Copa do Brasil, tá? O São Paulo joga na quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Dos 5 jogos que o Dineno fez pelo Cruzeiro em 2025, um deles foi pela Copa do Brasil, né? Quando ele saiu do banco aos 78 minutos do segundo tempo, né? Foi jogo Cruzeiro e Vila Nova, né? O jogo já estava decidido, no finalzinho ele jogou 12 minutos, né? Só, e por conta disso ele não vai poder jogar pelo São Paulo, tá?
Caso essa partida tivesse sido na primeira ou na segunda fase, o dinheiro estaria liberado, isso porque a partir deste ano, a CBF autorizou que um jogador atue por mais de 2 clubes, né, na verdade por mais de um clube na Copa do Brasil, desde que essas partidas tenham sido na primeira ou na segunda fase, né? Então é o seguinte, essa fase que o Cruzeiro jogou foi na terceira fase. Se o Dinamo tivesse jogado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil na primeira ou segunda fase, aí ele poderia jogar pelo São Paulo. Mas ele jogou na terceira fase. Então, a partir da terceira fase, quem jogar a terceira fase não pode jogar por outro clube. Entendeu? Tem essa divisão. Aí, jogou pela segunda fase, você pode jogar por outro time caso você seja negociado. Na terceira fase, você já não pode. É uma regra nova que tem na Copa do Brasil a partir dessa temporada. Ele vai falar, pô, Gabriel, mas o Rodinei nem vem jogando, não sei o quê. Justamente por conta disso. Justamente por ele ser um jogador que vem jogando muito, muito pouco, ele é uma opção, querendo ou não, para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Na coletiva de domingo contra o Fluminense, foi perguntado para o Crespo se ele faria alguma mudança para quinta-feira contra o Atlético. Ele falou que deve, né? Então, que a gente vai ter mudança é um fato, isso é certeza. Não vai ser o mesmo time que jogou com o Fluminense que vai jogar quinta-feira. Isso é certo. O próprio Crespo falou na coletiva. Deve mudar. Tem que mudar, porque não dá para repetir o mesmo time. E o que acontece? Caleri, né? Falando do Gineno, que é centroavante. Caleri está voltando ano que vem. O Rian se machucou, só deve voltar no ano que vem. O André Silva, na coletiva contra o Fluminense, o Crespo falou que o André Silva não começou contra o Fluminense porque ele estava com dor no pé, né? Então já estava sentindo ali, por isso que ele não começou. Então tem 2 centroavantes já machucados, o André com dor no pé e o Dinamo não pode jogar, né? Os 4 centroavantes. Então, mesmo ele jogando pouco, sendo pouco utilizado, é um jogador que ele vai ser importante, né, ao longo da temporada. E seria importante nesse jogo. Eu acho que esse jogo ele tinha que começar jogando, por exemplo, né? Eu acho que o Ferreirinha e ele tinha que ser a dupla de ataque do São Paulo, mas não vai ter ele, né? Então, provavelmente o André vai ter que jogar, né? É bem provável que o André tenha que jogar. É mais um problema aí, além de elenco curto, machucado, então é mais um problema que a gente tem aí para esse jogo de quinta-feira, tá bom? A gente teve no jogo contra o Fluminense aí uma cena que repercutiu num vídeo nas redes sociais, que foi do Chapecó, né, que é um dos diretores adjuntos aí do São Paulo. Ele tem um vídeo, né, com o Fluminense no aquecimento, o Chapecó tá saindo, ele espera o Ganso vir, né, e depois ele desce pro vestiário conversando com o Ganso. Muita gente já começou a falar, vixe, já tá conversando com o Ganso para ele vir pro São Paulo, que não sei o quê. Mas, segundo Alexandre Vieira, não existe nenhuma possibilidade de retorno do Ganso ao São Paulo, né? A conversa dele com o Chapecó foi apenas na amizade, menos mal, né? Porque se você for pegar o que é o São Paulo hoje, não tem nada a ver com o que o Ganso entrega, né? O São Paulo é um time de muita intensidade, um time jogando uma rotação muito alta. Se você vê o Marcos Antônio, o Bobadilha, o próprio Alisson, apesar que não está jogando bem, o São Paulo joga numa rotação muito alta, muito intenso, para recuperar a bola, e é tudo que o Ganso não tem, né? O Ganso é um jogador técnico, refinado tecnicamente, não um jogador rápido, não tem intensidade, não tem marcação, tipo assim, ele é tudo que o São Paulo faz, ele é o contrário. Então é um tipo de contratação que, caso acontecesse, que não vai acontecer, não faria nenhum tipo de sentido, né? E o estilo dele não tem nada a ver com o que é o São Paulo hoje, né? Então a gente teve esse vídeo aí do Chapecó conversando com ele, muita gente já falou, ih, olha lá, já tá conversando, barulhando pra ele vir pro São Paulo, que não sei o quê, mas segundo o Alexandre Vieira não tem nada, né? Aquela conversa ali só foi na amizade. Menos mal, né? Acho que o Ganso é muito bom, ou já foi muito bom, né? Mas hoje não faz o menor sentido aí para o time do São Paulo, tá bom? Enfim, vamos seguindo aqui, rapaziada. Vamos lá, ó. Segundo o Alexandre Vieira, o Alan Saldívia, zagueiro de 23 anos do Colo-Colo, chegou a ser procurado e estudado pelo Departamento de Futebol do São Paulo. Apesar disso, a equipe chilena só aceita uma negociação em definitivo e por valores que o São Paulo não tem condições hoje de pagar. O staff do jogador confirmou a procura do São Paulo e ainda trouxe que outras equipes do Brasil, como Vasco e Botafogo, fizeram contatos recentes, tá? Então, o Alexandre Vieira trouxe informação aí que o São Paulo contatou, né? Entrou em contato, fez aquela sondagem para saber a situação do jogador. Alan Saldívia, 23 anos aí, né, cara? Zagueiro do Colo-Colo. O São Paulo fez aquele contato, aquela sondagem, né? A famosa sondagem aí, mas eles só aceitam vender o jogador de forma definitiva e o São Paulo não tem condição de pagar com os valores, né, que o Colo-Colo quer para negociar aí o Alan Saldívia, né? Eu não conheço o jogador, entendeu?
Mas é um zagueiro que o São Paulo precisa, né? O São Paulo joga com o Atlético Paranaense, só tem 3 zagueiros. A gente joga com 3 zagueiros, né? Então, ou a gente vai jogar sem nenhuma opção no banco, ou o Crespo vai ter que mudar o esquema do São Paulo. E contra o Inter, que é o jogo seguinte, a mesma coisa, né? Porque contra o Atlético Paranaense, o Ferrez está suspenso. E contra o Inter, né, o Alan Franco está suspenso. Então, cara, a gente precisa de mais um jogador para a posição de zagueiro. A gente precisa de mais um reforço aí para essa posição, mas não vai ser o Alan Saldívar porque eles querem negociar e o São Paulo não tem condição hoje, né, de contratar aí o Alan Saldívar. Como eu falei, não conheço o jogador, né, mas o São Paulo precisa de um jogador para essa posição, cara. O cobertor tá bem curto ali na zaga. Se a gente precisa muito de um lateral, né, que só tem um Cédric, a zaga também tem que ter mais um jogador aí, depois que saiu o Juan Trassoldi, cara, ele faz falta, entendeu? É óbvio que eu não concordo com o São Paulo de comprar ele por aqueles valores que era muito alto, mas se ele ficasse por empréstimo seria bom, mas infelizmente não aconteceu, né? O Lisiero foi anunciado como novo reforço do Deportivo Nacional de Portugal, ele que estava livre aí, né, cara, depois de deixar o São Paulo. O São Paulo que sempre teve interesse em renovar com ele no fim do ano passado, né? O blog do São Paulo trouxe a informação que ele pediu valores aí exorbitantes para renovar, né? Aí cumpriu o contrato dele que foi até junho, ficou livre no mercado e acertou aí com o Deportivo Nacional de Portugal, assinou um contrato de 3 anos, o Lisiero aí, após deixar o São Paulo, né, cara? Enfim, complicado, né? O cara deixou de ter uma renovação com o São Paulo, porque o São Paulo queria renovar com ele, o Zubeldie gostava dele, o cara preferiu não renovar, ficar sem jogar, só treinando separado e depois jogar no Deportivo de Portugal, né? Que eu nem sei se é da primeira divisão ou da segunda, né, cara? Tipo, tem uns jogadores que tem uns planos de carreira que eu vou te contar no negócio, viu? Enfim, meu querido, caso não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.